Muito boa tarde para todos vocês. Estamos começando aqui mais uma aula teórica. Essa daqui é a aula número 32. E o objetivo das lives de segunda-feira, que são as aulas teóricas, é a gente apresentar para vocês os conceitos fundamentais de Feng Shui, tá? Então, realmente são aulas teóricas que a gente vai falar para vocês tudo que a gente sabe de Feng Shui sobre um assunto determinado, um assunto específico. E a aula de hoje vai ser Feng Shui de lojas, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bel, eu sou arquiteta. Eu tenho um escritório junto com a minha sócia, que é a Tef, e a gente já atua em todos os nossos projetos com o Feng Shui. O nosso escritório ele é especializado em Feng Shui, então a gente realmente coloca isso na prática. E a gente tá querendo trazer aqui e compartilhar com todos vocês a nossa experiência, todo o nosso conhecimento, tá? Então vamos lá, gente. Então, foco em Feng Shui de lojas, tá? Lembrando, gente, que Feng Shui não faz milagre, tá? O Feng Shui ele é um estudo chinês para melhorar a energia dos espaços, para melhorar a qualidade de vida das pessoas nos espaços, tá? Então, a gente pode fazer o melhor Feng Shui do mundo, mas tem algumas coisas que o nosso cliente tem que fazer em contrapartida, tá? A gente tá aqui prestando um serviço de arquitetura com Feng Shui, de consultoria de Feng Shui, tá? Mas, independente, você pode fazer o melhor Feng Shui do mundo. Se o serviço que essa pessoa está prestando não for bom, não tem como sustentar. A pessoa, você tá, de repente, é uma loja, sei lá, é uma loja de comida indiana, sei lá. E a comida é muito ruim. A comida tem que ser boa também, tá? A gente tem que... Cada um tem que fazer a sua parte. A gente faz o nosso... A gente sempre fala que a gente faz 100% do nosso 50%. O cliente tem que fazer 100% do 50% dele, né? Tá? Outra coisa que também não vai depender do Feng Shui aqui. Treinamento de funcionários. É muito importante os funcionários serem bem treinados. Se os funcionários não sabem atender o cliente, se eles estão sempre de cara fechada, o Feng Shui pode até ajudar nessa questão do cara fechada, as pessoas se sentirem bem lá dentro. Mas se o cliente, se a equipe não estiver treinada, também vai ficar muito difícil mesmo, tá? E é muito importante vender para as pessoas certas, né? Aquela questão do público-alvo. Não adianta você ter sei lá, deixa eu pensar um exemplo bem absurdo aqui. Você ter eu vou dar um exemplo bem absurdo, assim. Você faz de conta que isso existe, um bairro de pessoas veganas. Tipo, nesse bairro todo mundo é vegano. Aí você abre um açougue lá no meio, não vai dar certo, tá bom? Então, a loja tem que estar de acordo com o público-alvo, tem que ter isso muito claro. Beleza? Até aqui? Então, deixando isso claro, vamos falar aqui sobre como o Feng Shui pode ajudar a gente nesses projetos de loja, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter vamos analisar da fachada, tá? Então, vocês vão ver que agora esses conceitos todos, eles são bem até amplos, né? Vocês vão ver como... E a gente sempre fala que o Feng Shui, ele tá tão intrínseco assim na vida, tá tão relacionado com a vida, que tem umas coisas que vocês vão falar, nossa, mas nem pra todo mundo é óbvio, porque a gente já atendeu loja que não tinha muitos desses itens que a gente vai falar pra vocês, tá? Primeiro ponto que a gente vai falar sobre fachada. A fachada tem que ser achável. Vai falar tipo, não é tão óbvio assim, tá? É muito comum as pessoas... Não vou falar que é muito comum, mas existem muitas lojas, geralmente são lojas que não tiveram acompanhamento de um arquiteto ou de um designer, tá? Mas tem muitas lojas que elas não são acháveis, que você tá andando na rua, você nem vê que ela existe, tá? Então, primeiro ponto, a fachada precisa ser encontrável. Ou tem que ser fácil de achar, você tem que conseguir ver essa fachada, ela tem que se destacar no meio da multidão. Então, sabe quando você vê... tem casos que são mais complicados, que existe sim uma padronização, mas dentro da padronização a gente usar a nossa criatividade para fazer a fachada ser o mais atraente possível, tá bom? Então, o primeiro ponto é assim, sabe aquelas fachadas que são todas iguaizinhas, tudo igual. Chega uma hora na primeira você presta atenção, na segunda você presta menos, na última você já tá passando reto, você não tá nem aí mais, tá? Então, essa fachada tem que chamar a atenção, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto do Feng Shui que a gente quer mostrar aqui pra vocês. Isso vai envolver muita coisa, tá? Vai envolver desde destacar a fachada, vou colocar aqui como se fosse um subitem, tá? Então, nós precisamos ela se destacar, ela ser bonita, né? Faz muito sentido. Isso vai envolver, com certeza, comunicação visual. O que mais? Vou falar nesses três, porque tem outros pontos aqui pra frente que a gente vai falando, tá? Então, ser bonita, ela tem que chamar atenção, destacar chamar a
atenção de quem? Do cliente certo. Não adianta ela chamar a atenção de todo mundo, tá? Ela tem que chamar a atenção do cliente certo. E aqui, um outro ponto muito importante. Vou mudar aqui a imagenzinha para vocês irem acompanhando. Pra ela ser bonita, ela se destacar, chamar atenção, ser diferente do entorno, pode ser com cor, pode ser com N coisas. Mas ela tem que... A entrada, a porta de entrada precisa ser visível, tá? O que a gente quer dizer com isso? Você tem que, batendo o olho nessa fachada, você saber claramente onde que você vai entrar, para você não gerar confusão. Confusão, no caso do Feng Shui, a gente fala para o Qi não ficar confuso, mas para as pessoas, né, para os clientes não ficarem confusos naquela dúvida assim, brigada até, naquela dúvida de onde é que eu entro. Não, tem que ser muito claro, a pessoa tem que realmente conseguir bater o olho nessa fachada e ver aonde que é essa entrada, tá bom? Então essa porta tem que ser muito clara e visível. E ainda nesses pontos, assim, uma outra coisa que é super comum, fachada sem logo. Eu sei que pra gente pode parecer um pouco maluco, mas a gente já viu muitos casos assim, ou a fachada tá sem o logo, né, identificação aqui da loja, ou o logo não ter um logo, não ter a imagem. Acontece isso muito em empresas também, até às vezes por questões de segurança, que eles têm um endereço, mas se você passar na frente, se você não sabe aquele é o endereço daquela loja, daquele comércio, você nunca vai descobrir, tá? Ou não ter realmente o logo, ou o logo ser tão discreto, tão até minimalista que você não vê. Então ele realmente passa batido. A gente foi fazer atendimento numa loja, numa região muito movimentada aqui de São Paulo, muito forte em lojas, que ela tinha uma fachada de vidro, era toda a fachada dela era de vidro, e ela fez um adesivo com uma letra bem fininha, preta, no vidro. Ou seja, tipo, não dava pra ver, porque por trás do vidro tinha toda a loja dela. Então a gente teve dificuldade de encontrar a loja, imagina os clientes também, né? Então, muito importante isso. Tudo isso faz parte de uma fachada que precisa ser encontrável, beleza? Então tem que ter o logo e esse logo tem que ser visível, tá? Uma outra coisa que precisa ser visível, não só o logo, mas o número, né? Às vezes a pessoa tá querendo procurar o lugar pelo número e ela não tem número. A gente tá falando de um espaço comercial, de uma loja. A loja, ela vive do comércio, ela vive da relação comercial, então ela precisa ser encontrada. É óbvio que você quer ser encontrado, a não ser que tenha algum tipo de bloqueio interno mental aí, de não merecimento, não sei, que a pessoa não queira, esteja se auto-boicotando, mas no geral as pessoas que querem loja, elas querem clientes, querem ser encontradas e pra tudo rodar, tá bom? Então aqui a gente vai colocar aqui alguns pontinhos, mais alguns pontos pra ajudar aqui. Então, ó, seria o contrário do que a gente tá falando, tá? Então, o número precisa sim estar visível, o nome da loja precisa sim estar visível. A iluminação da loja também tem que ser boa. A gente tem que pensar na iluminação tanto do dia quanto da noite, tá? A gente vai pensar em todos os aspectos. A iluminação, as cores também, a gente pode pensar nessas cores também de uma forma que vão atrair, se destacar da multidão, toda aquela questão. Paisagismo a gente também pode usar muito ao nosso favor. A gente também pode usar toldos para ajudar nessa questão de demarcar essa fachada, ou se a fachada ela é retinha, não, é difícil mesmo. A gente já passou, teve até cliente nosso que ele tinha uma fachada e só tem a porta de vidro lá no meio, colocou um tapetinho, ficou tão discreto que ainda assim as pessoas ficavam meio que andando pra lá, elas ficavam vendo de dentro, assim, os clientes indo pra lá e pra cá procurando a porta. Então colocou um toldo só para demarcar onde é que é a entrada, para ficar essa porta bem entrada, tá? Uma outra coisa que ajuda também, movimento. Trazer movimento. Se na sua fachada você tem essa questão você quer atrair mais pessoas, você pode fazer um movimento dentro da loja, tá? Então vocês podem usar birutas, isso é um pouco exagerado, tá? Mas tipo, um exemplo que funciona, assim, é esquisito, tipo, de gosto até duvidável, aquelas birutas de posto de gasolina, qualquer coisa que se movimenta chama a sua atenção. Obviamente vocês não precisam colocar um boneco de posto na fachada das lojas, não é isso. Mas vocês podem usar isso a seu favor. Pode ser uma bandeirinha, pode ser uma bandeira, pode ser alguma coisa que se movimente, alguma coisa elétrica que se movimente. Mas gerar esse movimento vai chamar a atenção das pessoas, tá? Então isso é muito legal. Uma coisa que chama muita atenção, super discreta, que tá todo mundo super acostumado. Sabe em barbearia que tem aquele tubinho com um negócio que fica rodando?
aquilo chama atenção e já até conecta que você sabe que aquilo é uma barbearia, ou você imagina que a pessoa está fazendo uma referência a uma barbearia, mas tem alguma coisa que faça esse movimento, tá? Ou até coisas que piscam, também tudo que movimenta, que não fica constante, chama a atenção do olhar das pessoas, tá? E uma outra coisa muito importante, ainda pensando nesse quesito de fachadas, a fachada precisa representar o que é. Você não pode ter uma floricultura que tem cara de padaria ou uma padaria que tem cara de loja de roupa. O ideal, a pessoa tem que olhar aquilo, tem que se identificar com aquilo. É muito importante a fachada deixar bem claro qual é o tipo de serviço. Então esse aqui é o exemplo de uma fachada com luzes, tá? Com essa questão da iluminação bacana. Só esses cubinhos de luz aqui já vão chamar atenção, porque elas são diferentes, elas estão demarcando também de uma forma bem simples a entrada desse espaço, tá? Não sei se eles são bancos ou não, mas estão ajudando nessa questão de entrada. Agora vamos para outros conceitos, tá? A gente tentou só pegar imagens bonitas aqui de exemplo para vocês, mas aqui vamos para o ponto que é muito legal. Vocês podem usar todos os conceitos do Feng Shui para absolutamente tudo, tá? Então, um dos conceitos primeiros que a gente tem, o Qi precisa fluir, certo? O Qi precisa fluir de forma equilibrada, agradável, constante por todos os espaços. Então, agora pensando nesse conceito, a gente já entendeu, muitos de vocês que já acompanham aqui o canal, já assistem bastantes vídeos, já sabem que tem um negócio que chama bloqueio. Quando o Qi não consegue entrar, ele dá de cara com alguma coisa que pode ser um móvel, pode ser uma parede, pode ser um bioma, pode ser N coisas. Esse Qi não flui direito e essa energia não vai fluir por todas as outras áreas da vida. Então a gente tem sempre que falar que quando tem um bloqueio, a gente vai ter dificuldade em todos os guas. Então no sucesso, na prosperidade, no relacionamento, em todos os guas. Porque essa energia não vai entrar com facilidade, ela vai encontrar uma dificuldade. Essas pessoas vão sempre sentir que elas têm dificuldades na vida. E a gente pode pegar essa mesma leitura e colocar dentro da loja. Então se a pessoa entra, isso daqui é uma porta aberta, então a pessoa entrou aqui, pum, ela deu de cara com um móvel bem na cara dela, ela não consegue entrar na loja, ela já entra na loja e tem que desviar. Então isso também é um bloqueio, tá? Isso daqui é uma entrada bloqueada. Com o quê? Neste caso, com um expositor de produtos, mas poderia ser um balcão de roupas, poderia ser o próprio balcão caixa. Então tem que tomar sim cuidado com essa distância entre a porta de entrada e o primeiro móvel, para você não criar nenhum tipo de bloqueio. Então, solução para isso seria no projeto, né, a gente não criar o bloqueio ou tirar o bloqueio. Se eu tenho, de repente, esse bloqueio, pensando em formas de projeto, tá? Se esse bloqueio, de repente, é uma coisa que eu não posso tirar, por exemplo, que eu não poderia tirar, considerando que é um prédio construído e eu estou construindo a minha loja num imóvel que já tá. E eu chego nesse imóvel que já tem a porta, já tem tudo lá dentro, é um prédio, sei lá, 20 andares. Se tiver um pilar ali no meio, bem de frente para minha porta, eu não vou arrancar o pilar, correto? O que eu posso fazer? Posso mudar a porta. Afinal, eu estou fazendo o projeto, posso fazer a porta fora do alinhamento de um bloqueio. Então, quando logo na frente da entrada eu tenho um pilar, o que acontece? Esse pilar também vai fazer como se fosse um bloqueio, mas ele pode ser ainda pior. Ele pode gerar também setas invisíveis para a porta. Setas, o que são as setas? Né? Setas são quinas, são pontas apontando para alguma coisa. Pode ser até de uma pessoa que está em algum ambiente de longa permanência, como pode ser também para entrada. A seta, toda seta invisível, ela vai disparar na gente os nossos instintos de luta e fuga. Ela vai estimular a nossa amígdala do cérebro. Então ela vai deixar as pessoas alertas, vai deixar as pessoas irritadas, as pessoas vão se sentir ameaçadas. Então, nesse caso, um pilar com uma quina para quem está entrando, a pessoa já vai entrar sentindo mais com o pé atrás, vai entrar um pouco se sentindo insegura, tá? Ela vai gerar uma desconfiança, de repente, nesse cliente. Assim, o cliente, em vez de chegar e se sentir acolhido, né? Você está querendo, num ambiente de venda, o que você está querendo fazer, né? Numa loja? Você está querendo que o cliente se sinta bem, que ele se sinta aconchegado, para ele se sentir mais disposto a fazer uma compra. Esse é o objetivo da loja, né? Vender um produto, a pessoa tem que se sentir bem lá dentro, ela tem que se reconhecer naquele espaço para ela fazer uma compra e dessa forma para a loja prosperar. Então, quando a gente cria esse tipo de bloqueio, quando a gente cria um bloqueio logo na entrada, ou quando a gente cria uma seta, alguma coisa que vai deixar a pessoa meio que em estado de alerta, você está fazendo justamente o contrário, você está fazendo a pessoa se sentir mal nesse espaço, tá? Por isso que é importante a gente tomar cuidado com isso, tá? Então, se tem um pilar na frente, a gente vai tomar muito cuidado, tanto com o bloqueio quanto com as setas.
Se for em projeto, a gente muda a porta de lugar para a pessoa não ficar nem com bloqueio, né, com essa sensação de setas, né? Ou a gente pode tirar a sensação, tipo, não tem como, o imóvel alugado, o dono não quer que mude essa fachada de vidro, ou o cliente não tem condições de mudar essa fachada, meu Deus, o que eu vou fazer? No geral, a gente até consegue incluir ele na decoração, mas se não tem como, o negócio tá lá, não tem como tirar, uma solução possível é sumir com o pilar de uma forma visual, vou dizer assim. Então, esse daqui é um exemplo de um pilar desaparecido. Como é que foi a cura? Colocar espelho em todos os lados, todas as laterais desse pilar, gente. Isso aqui é um pilar. Mas isso daqui, ó, são todas as laterais desse pilar estão espelhadas. Então, quando você passa, se você passar distraído, não que ninguém vai bater lá, porque quando você tá indo de frente, você se vê refletido, tá? Mas você desaparece com esse pilar, ele dá uma sensação muito menos pior, ele dá uma sensação menos agressiva. E, gente, lembrando que a gente sempre fala, quando a gente tá falando de bloqueio, é sempre a altura, no caso do morador, a altura média de uma pessoa vezes 2, tá? Então, eu sempre faço a conta fácil pra não me atrapalhar, mas faz de conta que a pessoa tem 1,5 m, então tem que ter 3 metros livres na frente pra você não ter um bloqueio, não ser considerado um bloqueio. Então, é realmente uma entrada ampla da frente das pessoas pra não ser considerado que tem um bloqueio na frente da loja, tá bom? E a gente tá apresentando uma solução diferente aqui pra vocês, acho que a gente nunca falou sobre isso, de sumir tudo com espelho. Mas uma outra possibilidade também seria revestir, tirar, arredondar um pouco as pontas dos pilares para diminuir essa sensação de quina, né? Tirar a sensação do bloqueio. Do bloqueio não, a sensação de agressão. Mas aí nesse caso, Helene, a gente não tá tirando a questão do bloqueio, certo? Então esse aqui é meio que 2 em 1, tá bom? Mas pode sim tirar essas quinas, se for algum móvel, se for alguma outra coisa, você pode tirar com algum elemento que tire a sensação de que tem uma quina lá, tá? Vocês estão enganando o cérebro dos clientes, das pessoas que frequentam o espaço, porque eles não vejam que tem uma quina, então desarma o cérebro das pessoas, tá bom? Interessante isso, né? Desarmar o cérebro. Essa aqui foi a única imagem que eu consegui achar agora de manhã pra mostrar pra vocês, mas, diferente do residencial, uma porta diagonal nos ambientes comerciais é muito bom, tá? Ele é muito bom e ele é melhor ainda se o fluxo das ruas estiver indo no sentido dessa porta diagonal. Então, ó, essa daqui é a porta diagonal, tá? Aqui, a porta diagonal do estabelecimento comercial. É ainda melhor se esse daqui for os sentidos das ruas, tá? Então, essa rua tá vindo pra cá, essa rua tá vindo pra cá, ou seja, todo mundo que tá vindo consegue ver essa fachada, ela tá bem no ângulo de visão de tudo. Até, se você for ver por especulação imobiliária, essas ruas que estão bem no ponto mais visível são os imóveis mais caros para aluguel. Quando a gente vai pensar em alugar um estabelecimento comercial, esses daqui, por quê? Porque eles são muito visíveis, tá? Então é bem óbvio mesmo. Então esses daqui são é uma ótima localização para um estabelecimento comercial, tá bom? Porta na diagonal. Eu juntei dois, tá? Fiz uma porta diagonal na esquina, que geralmente a porta na diagonal, eles vão fazer isso na esquina. É difícil uma loja no meio de quadra fazer uma porta diagonal. Geralmente a gente faz uma porta no meio de quadra, pra quem não está me entendendo. Isso aqui é uma porta diagonal, tá vendo? Ela não está aqui, ela tá na diagonal. E ela tá na esquina. Porque se eu tenho uma rua, ó, aí tá. Eu tenho uma quadra, aqui está uma rua e o meu imóvel está aqui. Muito difícil alguém vai fazer uma entrada de loja aqui, na esquina, né? A gente vai fazer sempre a entrada aqui, perpendicular à rua, que vai ser a forma mais visível nesse caso, tá bom? Então, geralmente, as lojas que têm porta em diagonal são nas esquinas, tanto das ruas quanto dentro dos shoppings, tá bom? Mas, de qualquer forma, a porta em diagonal é bastante positivo para ambientes, para comércio, para estabelecimentos comerciais, tá bom? Então, vou colocar aqui. Muito bom. Porque ela tá atraindo a atenção e tá tendo muitos clientes, tá bom? E um comércio em uma esquina também é muito bom, justamente por isso, tá? Porque você tá no fluxo, você tá no fluxo de passagem
você está sendo muito visível, e se a rua for bastante movimentada, melhor. Então aqui no comercial é exatamente o oposto do residencial. No residencial é bom o ambiente, as ruas serem mais tranquilas, não é tão legal no residencial, não é tão bom estar na esquina, justamente porque você está recebendo muita energia. Então, no uso residencial é melhor ser mais no centro de quadra, ser num lugar mais tranquilo, e no comercial é o oposto. É quanto mais movimentado, melhor, quanto mais visto, melhor, na esquina é melhor, porque você está buscando exposição, né? O residencial você está fazendo uma energia uma energia entrando, uma energia guardada. E no comercial você tem uma energia yang, tá? Você está querendo se mostrar para o mundo, vender para o mundo, se comunicar com o mundo, tá bom? Então é bem legal pensar nessas relações, tá bom? E super comum em ambientes comerciais, né? Porta dupla, que a gente fala. Porta dupla tem problema? Não tem problema porta dupla. O que tem problema é você abrir só uma das folhas. Por quê? Lembra que é pela porta que vai entrar toda a energia, vai entrar o Ti no estabelecimento, vai entrar o Ti na casa, o Ti vai entrar nesse espaço. Então, se o vão da porta é 100% e você tem uma folha dupla e você só abre uma das folhas, você tem 50% da energia entrando. Então, você tem 100%, você tem 50%, perdão, você tem 50% da sua capacidade, do seu potencial de energia entrando no espaço. Então, é muito importante, quando tem porta dupla, abrir as duas folhas, tá? Uma outra coisa muito boa no comercial são duas portas de entrada, que a gente sempre fala no residencial. Tem que ter uma porta. Tem a porta de serviço e tem a porta residencial. Qual que é a porta principal? Lá no residencial é a porta por onde entra o rei, né? A porta principal mesmo. A porta por onde você costuma deixar os seus convidados entrarem. Aqui no comercial é bom ter duas entradas principais. Aqui faz sentido ter, porque quanto mais portas você tiver no estabelecimento comercial, mais pessoas vão entrar, mais clientes vão entrar. Então, no estabelecimento comercial, em lojas, é muito bom ter duas portas de entrada. Não, essa foto não tem duas portas de entrada, porque a gente não achou essa foto na internet, a gente não tá podendo sair de casa para pegar essa foto e mostrar para vocês. Mas aqui em São Paulo, em shoppings, é muito comum redes grandes, tipo C&A, Renner, essas lojas assim, elas têm mais de uma porta, tem mais de um andar, então elas pegam 2, 3 andares em shoppings e tem várias portas de entrada, ou então tem uma entrada por dentro do shopping, uma entrada por fora do shopping. Então a gente pegou essa imagem porque muitos de vocês vão assimilar isso mentalmente com, nossa, é verdade, eu posso entrar por ali ou por aqui, tá? Então não, essa foto não tem duas portas, mas é para ilustrar na cabeça de vocês, tá bom? Então, duas portas de entrada. Então é muito bom. Tá? E aqui uma dúvida que muito provavelmente a gente acha que vocês vão ter, tá? A partir dessa colocação de ter duas portas. Tipo, a partir disso, qual que vai ser a porta principal? A porta principal, para pensar aqui por onde o dono tem que entrar, né? Você tem que usar a mesma lógica de tudo. Qual que vai ser a porta para o dono entrar? Vai ser a porta de maior movimento. A porta, então, que está para a rua maior, ou que é onde tem a principal entrada de clientes. Então, lá vai ser a porta principal, que é por onde o dono desse estabelecimento tem que entrar também, para ele não entrar na porta de serviços. Beleza? Tanto no residencial quanto no comercial, gente, é sempre muito importante quando tem porta dupla, que é isso daqui. Ó, porta dupla é diferente de duas portas, tá? Porta dupla é isso. É uma porta com duas folhas. Duas portas são duas portas literal. Sempre abrir as duas portas, tá? Porque senão é o mesmo discurso. Você vai ter metade do potencial de energia entrando no estabelecimento. Então, sempre que tiver uma porta com duas folhas, uma porta dupla, você abre as duas folhas, tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui a próxima entrada. O próximo ponto aqui que a gente quer mostrar para vocês é sobre a entrada ser receptiva. Vai ser parecido com isso que a gente estava falando aqui, a fachada ser encontrável, mas é outra abordagem, tá? Então, a entrada ela tem que ser receptiva, porque lembra que a gente está recebendo o cliente. Então, a gente está recebendo o cliente do nosso cliente, né? Então, assim como é importante pra gente receber os nossos clientes, amparar os nossos clientes, pra eles se sentirem queridos, se sentirem bem tratados e quererem voltar, quererem indicar a gente para outras pessoas, a gente precisa que o cliente dos nossos clientes tenha a mesma sensação,
tá? Então, o que a nossa fachada está transmitindo para eles, né? Qual que é a sensação que essa pessoa tem quando ela passa na frente? Qual que é a sensação que ela tem quando ela entra, tá? Então, a entrada precisa ser receptiva. A gente colocou aqui essa imagem de um banquinho, porque é pra pessoa, é como a gente brinca que é uma gentileza urbana, né? Que no meio das cidades, você, nossa, tem um cantinho que eu posso sentar, eu posso aqui sentar, e minha esposa vai lá ver um monte de roupa, ai que saco, vou sentar aqui no banquinho, sabe? Aquela típica coisa de casal indo comprar roupa. Mas, ou então o cara, ai, vai ver alguma coisa que eu não gosto, a pessoa fica lá sentada numa boa. Mas você criar esse espaço acolhedor, tá? Desde a entrada, a gente vai pensar no projeto, desde a entrada em todos os pedacinhos do estabelecimento para a pessoa se sentir querida, vamos dizer assim, tá? Então, e essa entrada receptiva pode ter vários aspectos, tá? Então aqui a gente colocou um exemplo, por exemplo, de um banco. Então aqui, isso aqui é uma padaria, pelo visto. Então, mas a pessoa, ela já vê que ela tem um espaço acolhedor, que ela vai poder sentar, que ela vai poder tomar o café dela em paz, que ela pode vir aqui com as pessoas, sabe? Aquela sensação de que quando você chega e passa pelo espaço, a pessoa sente, ai, que gostoso, acho que quando eu puder eu vou vir aqui tomar um café. É isso que a gente quer atrair pra pessoa, mas a mesma sensação para qualquer tipo de comércio, tá? Desde loja que seja uma loja de lâmpadas até uma loja de roupas, até o que for, uma loja de impressoras, que seja. A pessoa tem que falar, nossa, que legal, depois eu vou vir aqui ver se tem alguma coisa legal, tá? Porque ela vai se sentir acolhida nesse espaço, tá? Uma outra coisa que pode ajudar bastante, plantas. As plantas são super bem-vindas, tá? A vegetação, ela sempre vai trazer essa sensação de acolhimento, porque a gente tem no nosso interno, lá no nosso subconsciente, de que é o nosso habitat, a natureza é o nosso habitat, então a gente vai sentir mais acolhido assim, as plantinhas elas vão sempre trazer essa sensação de acolhimento, tá pequeno, né? Geralmente é melhor não só as plantas, mas tudo, é ideal que não seja nada agressivo, tá? Então, você colocar, tipo, uma cerca de espinhos na sua entrada, porque querendo ou não, os espinhos, eles dão aquela sensação de que eu posso me machucar. Então, eu tô de novo ligando lá no meu cérebro a minha amígdala e o meu instinto de luta e fuga. Então, a ideia é você não ligar esse instinto, é você ligar, sei lá, um instinto de, que gostoso estar aqui, tá? Então, de novo, é bom evitar tomar cuidado, de repente, até com o tipo de planta. Tem alguns tipos de plantas que elas são mais agressivas visualmente. Cactos, depende muito, tá? Mas se a pessoa tem a sensação de que ela pode passar e se machucar, se visualmente, se é um cacto, você pode, não tem problema nenhum. O cacto, se ele estiver bem num lugar que não vá machucar as pessoas. Se a pessoa tá num lugar de passagem, que a pessoa pode se distrair, ou a filha, ou criança pode passar rápido e machucar o bracinho, não é legal. Tá? Então a gente tem que tomar sim cuidado com como que a gente vai compor essa fachada para ela ficar acolhedora. Se você quiser uma palavra para marcar aqui essas fachadas, essas entradas e os estabelecimentos comerciais, pense em acolhedor, porque a pessoa tem que se sentir bem. Pense que o foco é a experiência que essa pessoa vai sentir e essa experiência vai ficar marcada na memória dela e ela vai relacionar assim com o momento, tanto do momento de viver a loja quanto no momento da compra em si. Então tem que pensar em acolher essas pessoas, tá bom? A gente não vai entrar aqui no mérito das plantas, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre os conceitos gerais de Feng Shui, tá? A gente ainda vai trazer uma especialista só em paisagismo de Feng Shui para falar com vocês, tá bom? Então, mais pensando numa entrada receptiva, o que a gente pode pensar, né? Então, o ambiente ser amplo, lembra que a gente falou na entrada que o ambiente tem que ser, você não pode ter bloqueios? Então vamos pensar no oposto, o ambiente tem que ser amplo, eu tenho que entrar e ver um espaço aberto. Lembra todos os conceitos que a gente falou para vocês de sala de estar, que era o primeiro ambiente que quando a gente entra no espaço, a gente tem que chegar numa sala de estar ampla, receptiva, aberta com os móveis todos voltados para quem está entrando, para a pessoa ser recebida. Então, ter tudo voltado para essa pessoa, para ela conseguir ter uma visão clara do que está acontecendo. Podemos usar, então, se de repente a loja é muito pequenininha, a gente pode usar espelho para dar uma sensação de que essa entrada é maior, deixar o espaço mais amplo. Podemos usar, sim, as flores, as plantinhas a nosso favor. A gente pode usar iluminação, né? Que ninguém vai gostar de entrar num lugar que é meio sombrio, muito escuro, ou, tipo, lá dentro é claro, mas tem uma entrada um pouquinho escura. Então, ter um ambiente iluminado na medida certa, não é nem para ser uma super luz, e nem uma luz também muito escura, sabe? Tem até projetos que tem esse conceito de fazer uma transição do dentro para fora,
se for muito bem colocado, se for muito bem trabalhado isso, inclusive na parte de marketing, até pode valer? Pode, mas se for uma ruazinha, uma rua comum, assim, eu tô falando esse negócio da transição, eu tô no que tá passando na minha cabeça, tá? Vou deixar claro que tá passando na minha cabeça pra vocês me acompanharem no raciocínio. Então, por exemplo, num ambiente, não é o que acontece, mas tipo, sei lá, no cinema, você passa por um corredor escuro e chega no cinema, tá? Mas lá fora, onde tá a venda, é tudo claro e iluminado, e você sabe muito bem o que você tá fazendo. Você tem um momento de descompressão. E que tem é o mundo Disney, né? Que a gente fala que você tem essa transição, você tem a quebra do mundo lá fora, onde a sua vida tá acontecendo, você tá passando por um momento meio termo, porque você tá se separando daquela experiência para chegar nesse mundo, no mundo da fantasia da Disney. Você pode criar esse conceito? Pode, mas eles têm que estar muito bem trabalhados, tem que deixar muito bem claro para a pessoa que, ó, você tá saindo desse universo indo para outro, tá? Mas você tem que trabalhar muito bem essa iluminação para ela ficar clara, com setas, com uma boa iluminação. Ela não pode chegar e passar por um breu, sabe? Tipo o mito da caverna na hora da compra. Talvez não, tá? Então pensem com carinho, coloquem isso com muita clareza, tanto para o cliente, para vocês trabalharem muito bem esse conceito. Mas em termos gerais, em lojas normais, no dia a dia, a coisa que está passando na rua, uma boa iluminação é muito bem-vinda, tá? Outra coisa que a gente pode trabalhar muito bem, aromas, cheiros, tá? Lojas de roupa já trabalham isso muito bem, lojas de roupa de cama, de edredom, já trabalham isso muito bem, usar os cheiros acolhedores para a pessoa se sentir bem lá dentro. A gente até assimila alguns cheiros com algumas lojas, isso é muito legal, tá? E tem toda uma área da aromaterapia que trabalha isso e consegue usar os cheiros que vão remeter ao público-alvo certo. Por isso que é muito importante, a primeira coisa que a gente falou lá atrás, quem que é o seu público? Não adianta você colocar um cheiro, sei lá, que vai atrair skatistas numa loja de sei lá, decoração super refinada. Não combina, não cola. Então tem que ser uma coisa coerente, tá bom? Foi só um exemplo. Muito bem? Uma outra coisa. Depois a gente escreve aqui todos os pontinhos bonitinhos que eu acabei de falar. Uma outra coisa que isso aqui vai envolver muito treinamento, tá? Não é tanto Feng Shui, mas vai envolver, sim, como que esses funcionários estão recebendo esses clientes, tá? Você pode fazer todo o trabalho do mundo de Feng Shui, de criar um ambiente maravilhoso, trabalhando o máximo da sua arquitetura, trabalhando todo o seu marketing, trabalhando tudo que você pode. Aí chega lá, os funcionários estão assim. Mas aí, quem que vai querer comprar num ambiente assim, sabe? Quem que nunca saiu? Fala, quem já passou por isso? Você chegou numa loja querendo comprar e você foi tão mal atendido que você falou, nossa, vou embora, não vou comprar nada aqui. É normal. Vocês já passaram por isso? Só eu passo por isso. Ah, chata, né? Acontece, tá? Então a gente tem que sim pensar e tratar muito bem os clientes, tem que conversar com nossos clientes para eles terem sim um treinamento. Isso é bem comum, então os clientes precisam. É importante sim sorrir quando tá atendendo os clientes, é importante sim querer receber bem esse cliente. É muito importante esse funcionário acreditar no que ele tá vendendo. Se ele não acredita no que ele tá vendendo, ele não vai vender, tá bom? Aqui o corredor livre. Então isso aqui é uma lojinha pequena, tá vendo? É uma imagem de um corredor de uma loja pequena, mas o corredor tá livre, tá vendo? Os balcões estão fora, como se eu estivesse na porta desse estabelecimento e tirei uma foto. Tá vendo que eu consigo entrar com liberdade? Eu não tenho que desviar de nada. Então essa é uma loja que tá com uma circulação livre, tá? Mas aqui eu quero chamar atenção para uma outra coisa. Não só... É porque era esse imagem que eu queria mostrar lá na frente quando eu falei do balcão bloqueando a entrada. Mas também os corredores precisam ser desbloqueados. Sabe quando você tá, não sei se... É que agora, assim, o hobby, assim, a felicidade da semana, assim, vou no mercado. Não é nem da semana, é cada 2 semanas, vou no mercado. Aí eu não sei o que acontece, todo o mercado agora tá tudo cheio. Eu pego o trânsito no mercado. Vocês estão pegando o trânsito no mercado? Aí tem aquela galera que gosta de parar o carrinho atravessado no meio do corredor. Eles estão criando bloqueios no corredor do mercado. Mas eu tô brincando, mas é pra vocês assimilarem essa ideia na cabeça de vocês, tá? Porque é exatamente isso. O corredor bloqueado é quando você não consegue circular no corredor porque tem alguma coisa lá no meio do caminho. Que pode ser um expositor ou pode ser aquela coisa que vai gerar um trânsito. Gerou um trânsito no meio da circulação da sua loja, quer dizer que ali não tá bem legal. O TI não está fluindo, porque se os seus clientes estão fazendo fila para passar, tá gerando um trânsito de clientes, quer dizer que o TI ali tá meio que empacado, tá? Então tem que deixar fluir, teria que deixar essa circulação um pouco mais ampla, tá? Então, muito importante,
corredores desbloqueados, tá? Corredor bloqueado é muitas coisas, ou muito expositor, ou de repente pode ser, é muito comum isso em mercado mesmo, quando tem aquelas pilhas de produtos, sei lá, em loja de sapato também às vezes fazem isso, fica aquela pilha de caixas de sapato com sapatos ali, porque tá em promoção, que é tipo, leva, 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 e aquilo acaba gerando bloqueios. No mercado é a mesma coisa. Então, se o corredor é estreito, não cabe aquilo, não é o melhor lugar para colocar nos corredores maiores e tomar esse cuidado com a circulação para tudo fluir bem. Beleza? Uma outra coisa aqui que a gente não achou foto, tá? Vou até tirar daqui. Uma outra coisa que a gente não achou foto aqui, mas é quando a circulação, os corredores, né? A circulação é confusa. Então, por exemplo, quando o cliente se perde, geralmente quando o cliente se perde lá dentro, acontece mais isso em lojas muito grandes, lojas de departamento muito grande, que não tem uma boa comunicação visual. É o grande desafio, até de mercados, de lojas de departamento, a pessoa conseguir se achar. Mas sabe quando a pessoa se perde e começa a ligar, onde você tá? Daí começa, tô aqui perto, sei lá, dá uma referência. Geralmente alta, né? Por isso que as comunicações são altas até. Mas a pessoa não conseguir se encontrar. Então, quando a comunicação, a organização dos produtos é confusa, ou de repente, sabe, tem toda uma lógica por trás disso, de como é que faz uma boa circulação e uma boa distribuição dos produtos nas lojas para fazer sentido para a grande maioria das pessoas. Óbvio que nunca vai fazer para 100%, mas vai fazer para a grande maioria. Mas se as pessoas conseguem se achar ou não, tipo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, depois é uma coisa de novo e fica uma zona, a pessoa não se perde, não consegue achar, ou um mercado, geralmente em mercados pequenininhos é assim, né, que mercados grandes tem toda uma infra de marketing, tem todo um departamento comercial que cuida disso, né, mas em mercados pequenininhos geralmente isso não acontece, então você vai lá e daí aqui tá o fósforo, e do lado, sei lá, tá o peixe, do lado tá o salgadinho e tá tudo certo, e ninguém acha nada lá, não sei as pessoas do próprio mercado, então é muito importante o espaço ser organizado, ter uma organização visual, não ser confuso. As cores também que a gente vai escolher ajudarem nessa leitura para a pessoa conseguir bater o olho e ter uma visão clara de tudo o que está acontecendo, não ficar mais confuso, a gente não gerar mais confusão na cabeça das pessoas, tá? Então, muito importante ter departamento, ter plaquinha, ter uma boa comunicação visual, tá? Então, aqui entraria desde o wayfinding até, tipo, da pessoa conseguir realmente se achar, tá? Então, tem que ter uma orientação do espaço. Ela é fácil ou confusa, tá? Então é muito importante. Tem que ser fácil. Talvez até simples, vai depender muito da estratégia do seu cliente, tá? Então, ter departamentos, placas, o que for necessário para o cliente se achar, tá? Para ele conseguir sentir que ele é independente, não ele ficar o tempo todo em agonia, que ele não vai conseguir sozinho. Que, de novo, a gente está fugindo do conceito básico, a pessoa se sentir acolhida, sentir que ela consegue, sentir que ela vai se achar lá dentro, não que ela vai ficar perdida, que senão... desculpa, gente. Que senão ela vai sentir que ela vai se sentir incapaz, ela vai estar, eu vou ter que ir lá de novo naquele lugar, eu nunca acho nada naquele lugar, tá? Não é uma sensação que a gente quer. Muito bem, agora a gente vai entrar aqui um pouquinho em interiores, né, na parte de decoração, que vai envolver aqui um pouquinho o nosso projeto, tá? Vocês veem como tá, né, muito entrelaçado o atendimento, a várias outras coisas, mas que quando a gente apresenta tudo isso pro cliente, gente, isso aqui é muito legal de falar para um cliente que tá perdidinho na hora que ele tá começando o primeiro negócio. Geralmente eles estão tentando assimilar todas essas informações, então vocês trazerem toda essa clareza para eles é muito legal. Eles vão se sentir muito seguros, então isso é muito bom. Tanto para vocês, desde o começo, projetarem uma coisa bem bacana para ele, bem claro, para ele conseguir deslanchar no negócio deles, até para realmente ajudar eles nesse começo de quem está começando uma lojinha. É bem bacana dar essa orientação, dar esse amparo para o nosso cliente, tá? Entrando aqui agora no mundo dos interiores. Então, uma boa iluminação, né? Uma iluminação compatível com o que é vendido, tá? Aqui a gente colocou uma iluminação, a gente pegou uma loja aqui também no Pinterest, tá? Mas é para representar essa questão da iluminação.
Então tem que ser uma iluminação compatível com o que a pessoa tá vendo, então ela tem que conseguir ver bem, conseguir enxergar o que ela tá querendo ver. Tem que ter uma altura que a iluminação pensada para não ofuscar o olhar dela, para quando ela querer enxergar alguma coisa tem uma luz lá ofuscando, ela não consegue ler. Também usar a iluminação para atrair o olhar desse cliente para onde é interessante pro nosso cliente, né, pro dono do estabelecimento. Então usar a iluminação, que ela tem um poder incrível, né, de chamar atenção para o que a gente quer, então usar isso realmente a nosso favor no projeto, tá bom? E ainda nesse ponto, né, lembrar que a gente vai fazer um projeto lindo e maravilhoso para esse cliente vender o produto dele. Então lembrar que o foco ainda assim é o produto, tá? Que a gente não pode fazer a arquitetura mais espalhafatosa do que o produto, daí as pessoas vão lá e não vão prestar atenção no que elas têm que prestar atenção, que é o produto que está sendo vendido. Então é realmente atrair atenção para o produto, né? Atrair a atenção certa para o objeto certo. Então de repente, sei lá, o cliente tem uma peça de família que a pessoa gosta muito, ela quer dar um destaque para aquilo, e aquilo chama tanta atenção que todo mundo que passa fala, ai, quanto é que custa isso? E a pessoa, as lojas vão ter que, não, isso aqui não tá à venda. Chama atenção para coisa errada, tá? Então é usar realmente toda a capacidade de projetar, de compor, para chamar atenção porque está sendo vendido, e o que não é vendido ficar como um objeto de segundo plano. E a gente vai usar isso tanto na cor como na forma como a gente destaca, tá? Realmente destacar o que tem que ser destacado. E aqui, atraindo o olhar para a coisa certa, eu vou linkar com outra coisa, que é a altura, né? A altura do olhar das coisas. A gente fala isso quando a gente está fazendo ambientação de espaços, até decoração dos espaços, pensando no Feng Shui mesmo. Que a altura que você vai colocar os quadros, a altura que você vai colocar tudo que você quer que seja visto, é na altura do olhar, tá? Então a gente também, isso é super comum em lojas, o pessoal que faz a parte do comercial já sabe super bem isso, que você coloca na altura do olho o que você quer que venda e o que você não quer que venda tanto, que você tá, de repente, vocês podem reparar no mercado, quem nunca prestou atenção nisso, tá? Então, na altura dos seus olhos, então até as coisas estão mais próximas da data de vencimento. Se você começar a olhar mais para cima, mais para baixo, estão as coisas um pouquinho mais, que tem a data de vencimento mais longe, porque a tendência nossa é pegar o que tá nessa faixa aqui, nessa faixa do nosso olho, é o que a gente vê com mais velocidade, mais rápido, tá? Então o que tá mais para baixo, dos produtos que estão mais lá embaixo, estão mais escondidinhos, a gente não vê tanto, o que tá mais lá em cima também a gente não vê tanto. Então é usar também isso a nosso favor, tá? Que é isso que vai chamar a atenção mesmo das pessoas, tá? Uma outra coisa muito legal que vocês já viram aqui um pouquinho, o equilíbrio dos 5 elementos. Então é tomar esse cuidado, porque quando a gente equilibra os 5 elementos na decoração, na arquitetura, a gente vai fazer as pessoas naturalmente se sentirem bem lá. Então usar os 5 elementos, fogo, terra, metal, água, madeira, que pode ser em todas as características desses 5 elementos. Então usar um pouquinho de cada um deles, usar todos eles na decoração dos espaços, vai fazer as pessoas se sentirem muito bem nesses espaços, tá? Então usem mesmo esse exemplo a favor, tá? Então a gente, usando os 5 elementos, a gente vai ter sim harmonia nos espaços. Beleza? Aqui um outro ponto muito legal é ter um canto para as pessoas se sentarem, tá? Local para as pessoas descansarem, local para as pessoas sentarem, para ela tomar um café, tá? Deixa eu ver se tem outro ponto aqui que eu queria falar. Vou falar aqui. Então, um local para as pessoas descansarem. Então, isso daqui tem entrado até num outro ponto que eu já vou falar para vocês, que é o ambiente ser criativo. Mas eu vou ver se tem outra imagem só para eu mostrar para vocês. Aqui. Então, esse daqui são as cadeirinhas. Vou ficar com aquele tamanho legal. Então, tem espaço para a pessoa sentar. Porque lembra que a gente está pensando em conforto? Lembra que a gente está pensando em acolhimento? A gente está pensando na pessoa ter uma boa experiência? Então, aqui é muito importante. Tudo que a gente puder fazer para a pessoa ter essa sensação da boa experiência é bem bacana. Então, não é a ideia, não é ser óbvio. Depende da proposta da loja que você está trabalhando. Aqui a gente tá colocando muita loja de roupa aqui, tá? Que nem é muito comum aquele conhecimento do McDonald's, que é super famoso, tipo, dos usar o vermelho e o amarelo pra abrir o apetite. O amarelo vai abrir o apetite, o vermelho vai fazer a pessoa ficar elétrica, vai querer sair rápido. Então, aquilo é uma proposta, é uma demanda. Agora, se o ambiente da pessoa ficar lá o máximo possível, tomar um café,
consumir, comprar mais roupas. Quanto melhor a pessoa vai se sentindo, maior a tendência, quando a pessoa sente esse conforto e ela baixa a guarda mesmo. Ela tem mais tendência a usar o lado emocional e comprar mais, gastar mais, tá? Então, é sim um recurso que vocês vão usar a favor. E muito comum em lojas de roupa, principalmente, qualquer loja que tenha, que vá casal ou que vá tipo um grupo de amigos, sempre vai ter aquele ser humano que vai falar, ai que saco, eu queria ir embora. Dá um canto pra essa pessoa descansar. Então pode ser desde uma cadeirinha que a pessoa vai pegar o celularzinho dela, vai ficar lá na viagem, enquanto a outra pessoa compra o que ela quiser, mas você tá criando espaço para as duas pessoas se sentirem confortáveis, mesmo que uma não queira estar lá, tá? Então é bem bacana pensar nisso. Então, e mesmo que seja uma loja muito grande, assim, a pessoa tá lá, tá rodando uma super loja de departamento, ter pequenos espaços que nem fazem muito isso em livrarias, que eles criam espaço para as pessoas somente sentarem e ficarem lá, tipo, ler um pouquinho do livro, depois levar o livro e comprar o livro. Mas criar esses espaços de permanência para a pessoa realmente passar bastante tempo lá e comprar, tá? Então, local para as pessoas sentarem, tá? E esse sentar é sentar, relaxar, ficar no celular, tomar um café, óbvio, alinhado com o objetivo do seu cliente. Então, gente, é muito, muito, muito importante aquela primeira reunião do briefing, de pegar a informação realmente o que o seu cliente quer, o que é importante para eles, porque isso não é só o Feng Shui, você tem que orientar todos. O Feng Shui é uma ferramenta, é mais uma ferramenta que vocês têm para melhorar o projeto de vocês. Então, vocês vão pegar tudo que vocês têm de conhecimento para fazer aquilo ficar melhor. Porque vocês também podem usar todos os conhecimentos de Feng Shui para a pessoa sair o mais rápido possível. De repente, quando chega num departamento lá que você quer que a pessoa saia mais rápido, você usa coisas que estimulam mais o fogo da pessoa para a pessoa ficar mais elétrica, querer sair, não querer ficar tanto tempo lá. Depende. Então, usem todos esses conhecimentos de acordo com o foco de estudo de vocês, tá bom? Mas aqui eu vou colocar sentar, tomar um café com um M só, etc. Tá? Vocês podem também usar o som ambiente da loja. Vamos colocar aqui. Ambiente. Obviamente coerente com o público-alvo de vocês, tá? Isso em loja é uma coisa muito comum, tá? Porque você não vai colocar um super heavy metal numa loja que o pessoal é um público que gostaria mais de MPB. Então, de novo, tem que saber muito bem quem que é o público-alvo, quem que é o cliente, quem que tá querendo comprar lá, né? Então, tem que ser muito coerente com o público-alvo. Público-alvo. Certo? De novo, o cheiro da loja. Toda essa parte aqui do ambiente, da decoração, vocês podem sim usar o som. Vocês podem sim usar o cheiro da loja que a gente já falou lá em cima. Cheiro é feio, né? Aroma da loja. Tá? E, gente, muito cuidado quando a gente vai usar cheiro, que não só o cheiro tem que estar coerente com o nosso público-alvo, a gente tem que identificar quem que é esse público. Tem vários tipos de pesquisa de mercado que vocês podem soltar, a própria identidade da marca pode ajudar isso, empresas de branding podem super ajudar o cliente de vocês a identificarem qual que seria o cheiro adequado, tá? Quer um exemplo? Um cheiro muito comum, que é muito, muito popular no mundo dos arquitetos é café. Não sei vocês, eu sou apaixonada por café. Tem muitas pessoas apaixonadas por café, mas é um cheiro que é muito familiar pro arquiteto. Então, é descobrir do público-alvo qual que é o cheiro que agrada mais, qual que é o ambiente que agrada mais, e trazer esse cheiro pro espaço, tá? Só que muito importante, tem muita gente que tem alergias, rinites, e tem muita gente que é muito sensível a cheiro. Então, você vai lá colocar o cheiro na melhor das boas intenções do mundo e vai ter um público aí do seu público-alvo, do público-alvo do seu cliente, que vai ficar com uma mega dor de cabeça e vai ficar incomodado e vai embora, tá? Então, toda vez que for trabalhar com cheiro, toma cuidado para não enjoar, para não usar muito forte, para ser um cheiro agradável, tá? Tá bom? Se for possível, chama pessoas que têm muita sensibilidade, coloca a pessoa lá na loja pra ela sentir o cheiro pra ver se ela não passa mal, tá? Usem os recursos que vocês têm a favor de vocês, tá? Uma outra coisa em ambientes de loja que muito geralmente não agradam as pessoas. Quando a gente tá pensando em aconchego, a gente pensa em perto, a gente pensa em lugar acolhedor, a gente pensa em
A ideia básica de lar, assim, são muito poucas pessoas que falam, pensa num lugarzinho bem aconchegante, bem gostosinho, onde você gostaria de estar, assim, sei lá, num dia de inferno, num dia de inverno, bem gostosinho. A maioria das pessoas vai pensar, na cabeça delas, cada um de uma cor, de que seja, mas vão pensar em lugares com pé direito baixo, vão pensar em lugares com escala do ser humano, tá? Então, quando a gente coloca um pé direito muito alto, o que remete isso? Pé direito muito alto a gente usa em banco, a gente usa em igreja, em ambientes que a gente quer essa visão, essa amplitude, tá? E a pessoa acaba se sentindo um pouco pequena, inferior, tá? Então você está colocando uma grande instituição, de repente, perante uma pessoa, a pessoa vai se sentir menor. Então, num ambiente de compras, essa não é uma intenção que a gente quer, tá? A ideal é ser uma escala muito próxima do ser humano. Pode ter um pé direito alto? Pode, mas traz a iluminação, traz algum elemento que vai baixar esse pé direito para a pessoa se entrar num ambiente mais acolhedor, entrar num ambiente mais na escala do ser humano, tá? Então, se vai ser... Tem N coisas, tá? Tem muito restaurante que também faz isso, com o pé direito é muito alto e usa o espaço com o pé direito um pouquinho mais baixo para trazer esse acolhimento, tá? Então, gente, cuidado com o pé direito muito alto. Então, a gente tem que ter cuidado. Óbvio que isso também vai ter muito... vai depender muito de qual que é a política da empresa, ou se a empresa é uma empresa que ela quer dar esse impacto de saída, se a pessoa assim, tipo, uau, olha onde eu tô. Aí depois ela baixa o pé direito. Depende muito da intenção da marca, do posicionamento da marca. Então, se é uma marca que tem essa força, que a marca banca essa presença, show. Se não, é um comérciozinho pequenininho, então a gente repensa, tá? Então, colocamos aqui como cuidado para verificar isso. Mas lembrando que quanto mais próximo da escala humana, mais acolhedora a pessoa, mais acolhida a pessoa vai se sentir, tá bom? Tem estudos assim que mostram isso, quando a gente que tem ambientes para criança, se for pensar, tipo, a coisa mais acolhedora, mais íntima no instinto do ser humano, é o útero, é o cafofo, o cafofinho, né? Então, crianças, dependendo quando elas estão mudando de escola, a gente até fala isso com um quarto de criança lá no quarto de pequenos, quando tá passando por uma mudança muito grande, da criança ficar realmente com a caminha encostada na parede, de ter um cantinho pequenininho, sabe a ideia da cabaninha, da oquinha, do bercinho com cobertura, até um pouco do céu traz um pouco isso, mas os espaços que são mais fechadinhos, eles vão trazer a sensação desse acolhimento, tá? Então, é por isso que por quê? Porque tá remetendo mesmo a memórias primitivas do acolhimento do útero, de um espacinho bem protegidinho. Então, o pé direito mais baixo, ele vai remeter a isso, essa proteção básica, tá? Próximo, vegetação. Deixa eu ver se tem imagem aqui. É a vegetação aqui. Tudo bem, deixa eu ver se tem outra. Não, então vai ser essa mesma. Vegetação, que a gente falou bem por cima lá na frente lá no começo, que é trazer vida, trazer natureza, trazer um pouco do nosso habitat natural para os espaços, tá? A vegetação sempre vai ser muito bem-vinda e aqui sempre aquele cuidado de trazer plantinhas que estejam super saudáveis, tá? Não adianta você colocar as plantas todas as plantas meio caindo mortinhas, não vai funcionar, vai fazer o tiro sair pela culatra, tá? Então, saudáveis, fortes, beleza, tal. Então, trazer as plantinhas. Aí, todos os cuidados com a natureza de vocês colocarem plantas adequadas para o ambiente que vocês estão colocando. Pode ser sim plantas de plástico, eu vi que teve gente que perguntou aqui sobre plantas de plástico. Pode ser sim, o ideal é sempre quanto mais natural vocês puderem, melhor. Mas vocês estão colocando isso aqui dentro de uma loja, assim, tem poucas plantas tem plantas que sobrevivem bem, mas é bem mais difícil mesmo. Então, mas o trazer, remeter, mesmo que elas sejam artificiais, elas vão ligar no nosso cérebro com o natural. Elas já vão transmitir a imagem. Tem até estudos que, se você vê a foto da natureza, ela liga a mesma parte do cérebro, porque é visual, né? O nosso cérebro tá ligando, tá conectando com o visual, você não tá tocando. Mas ou ver um quadro de natureza, ver uma planta de plástico, ela vai ligar ao mesmo lado do cérebro que se você estivesse realmente vendo a natureza, tá? Então, é sim um recurso. Certo?
local de sentar. Aí aqui ligar a diversão, tá? Que era essa imagem aqui. Tá bom? Muita gente vai olhar falando o que tem de divertido nisso daqui, tá? Isso aqui é uma brincadeira, tá? Mas é diversão, então depende de qual que é o seu público, depende de qual que é a intenção disso daqui. Esse daqui é um cenário de, tipo, como se fosse uma passarela, pra noiva aqui entrar e fazer um desfile pra família, pras amigas, pra irmã, pra mãe. Então é um momento divertido naquele cenário, naquele caso, tá? Então, mas usar a diversão a seu favor, tá? Brincar com isso, como que você pode criar o lúdico, como é que você pode criar o divertido dentro desse espaço. Lembra que a gente está criando que a loja ela vai criar uma experiência. Ela vai criar um momento de vivência nessas pessoas que estão vivendo lá. Então, o que pode acontecer? Eu lembro, nossa, faz muito tempo. Eu não lembro, não vou lembrar o nome do designer, mas foi um cara que ele estava inventando uma loja para um... Faz muito tempo, gente, faz muito tempo mesmo. Foi mais de 10 anos que eu vi. Foi uma palestra de um cara, de um designer muito legal, que eu esqueci o nome. Eu vou lembrar, vou procurar, vou lembrar pra falar pra vocês, depois eu passo, tá? E eu também não vou lembrar a marca, que meu Deus, sabe? Olha o exemplo que eu vou dar. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu não lembro quem é, que eu não lembro qual marca que era, mas eu vou dar assim mesmo. Ele tava criando uma loja conceito pra uma marca de roupas. Se alguém souber dessa história e lembrar quem que é, me conta pra eu falar pra todo mundo. Que ele criou uma loja conceito diferente. Era uma marca de grife famosa. E a ideia era que as pessoas, era uma loja só de espelhos, daí a pessoa ia entrar e ela só ia ver espelhos. Só que ela era, tipo, esses espelhos ali iam ser touches, assim, a pessoa, não, ela ia filmar a pessoa em todos os ângulos. Daí quando ela parasse, tipo, no provador, que deveria ser um espelho, ela ia poder vestir só a imagem dela, não ela. Ela ia vestir todas as roupas, de todos os catálogos, de todas as coleções. Então ela ia poder se ver girando 360, com todas as roupas e todas as coleções dessas marcas de super grifes. Porque a lógica é que você não ia ter que ter todas as roupas lá no tamanho, você pode mandar fazer. Mas a pessoa ia viver a experiência de que ela podia usar a roupa que fosse adequada já ao tamanho do corpo dela. Isso foi 10 anos atrás que eu vi isso, essa palestra. E eu achei super legal. Mas na época essa ideia não foi pra frente porque o estilista falou, tipo, imagina, a pessoa não vai sentir a textura, ela não vai viver a experiência. E a ideia não foi pra frente. Mas é essa ideia, tá? Pega a ideia de que como que eu posso fazer diferente? Tipo, tem lojas de roupa em cada esquina. Agora não muito, né? Na quarentena. Mas tudo quanto é canto tem loja de roupa. Como que eu posso fazer dessa experiência uma situação diferente? O que eu posso criar de diferente, de inusitado? Que experiência que eu posso trazer de repente de alguma outra área para trazer para cá e a pessoa viver uma situação divertida, tá? Divertida, divertir vem do termo de versão, duas versões. Você vê diferente, tá? Vê de outra forma, tá bom? Então, criar uma situação divertida, você precisa. Não precisa, vai ser divertida. Pode. Se não for, ninguém vai morrer. Mas vai ser divertida, porque a diversão vai criar um impacto, tá? Então ela vai ser interessante, vai ter impacto, tá? Se for em espaço para crianças, vai atrair as crianças. Ou pode até atrair a criança interna, né? Que todo mundo tem um lado criança dentro da gente. Agora, um ambiente muito especial, gente. Esse ambiente em loja de roupa é muito importante, ele é muito especial. Porque o único momento de a pessoa, é lá que a pessoa toma uma decisão se ela vai comprar ou não o negócio, tá? Então, é muito importante. O provador será um ambiente muito agradável, tá? Isso é uma loja que tem provadores, tá? Que no caso dos carros seria um ambiente onde a pessoa entra no carro, a mulher entra no carro e fala, esse aqui é o meu carro. Mas é um momento onde a pessoa está experienciando de verdade, ela com ela mesma, o que seja lá o que a pessoa está querendo comprar, né? Tipo, é um momento de degustação. Então, é muito importante o provador ser muito agradável, ter sim um espaço para colocar a bolsa, ter um chão adequado, ter um clima gostoso, tá? Então é muito, muito, muito importante. Vocês tomem cuidado com o provador, tá bom? Então o provador ele tem que ter, ó, um banquinho para a pessoa apoiar a bolsa, o casaco, conseguir pendurar as coisas, ela se sentir confortável, não ficar aquela coisa, sabe aquela coisa tipo, onde é que eu penduro isso e coloco uma coisa em cima da outra, fica toda atrapalhada lá, a experiência lá dentro vai ser ruim, a iluminação tem que ser boa. Tinha uma amiga minha que ela falava que, não sei o que acontece, toda vez que você entra no provador, lá sempre fica bom, mas você chega em casa não fica tão bom assim, mas lá
tem que sempre ficar incrível. Porque a iluminação tem que ser muito bem pensada para ficar incrível mesmo. Tá? A pessoa tem que se sentir bonita, ela tem que se sentir bem, tem que usar as cores lá pra valorizar as pessoas, não tomar esses cuidados, tá? Então o provador tem que ser incrível. E do lado de fora, um banco pro um banco pro acompanhante. Tem que ter um banco para acompanhante. Que pode ser o amigo, pode ser o consorte, mas tem que ter um banquinho pra pessoa que tá lá esperando não ficar irritado. Daí a pessoa tá lá toda feliz, experimentando a roupa, quando ela sai, olha pra pessoa que tá esperando, a pessoa tá com uma tromba desse tamanho, ela vai ter uma experiência ruim. Tá bom? Gente, isso é sério, presta atenção, tá? Presta atenção que isso aqui é muito, muito, muito importante. Conceito do Feng Shui. Sobre escadas, tá? A gente sabe que escada que tem sobreloja, normalmente quando sobreloja é depósito, isso é muito comum, a gente tem que tomar cuidado com escada caracol, tá? Mas escada caracol, ela não é legal de acordo com o Feng Shui, porque ela não consegue levar energia pra cima, tá? Pra cima pro outro andar, tá? Escada caracol. Então, escada caracol em espaços comerciais, em lojas de espaços comerciais, elas não são boas nos lugares dos fundos. Então, nem na prosperidade, nem no sucesso, nem no relacionamento. Escada caracol não é bacana nesses espaços, tá? Escada caracol em prosperidade pode sim levar uma empresa à falência, gente. Isso aqui é sério, a gente já teve casos de clientes assim, tá? Então, tome muito, muito, muito cuidado, tá? Então, balcão caixa. Não pode. Leva à falência. Problema sério, problema sério. Debaixo de escada. Tá? A energia vai ser comprimida. Então tem problema de risco de falência. Risco de falência. Belas que deixa a gente em pânico. Nós queremos deixar vocês em pânico. Não façam isso, tá? Então balcão caixa. Embaixo de escada. Acho que eu achei uma foto aqui. Essa aqui foi a foto que eu peguei, isso aqui, gente, eu sei isso aqui na balcão caixa, mas foi a única foto que eu achei na internet de uma coisa que parecia um balcão caixa embaixo da escada, tá? E a gente sabe como é comum, porque a gente já pegou, não foi um, não foi dois, não foram três. A gente pegou vários casos já de balcão caixa embaixo da escada. A gente já viu isso em restaurante, porque é o cantinho, fala, nossa, aquele cantinho lá é perfeitinho pra colocar só uma pessoinha sentada com um computador. A gente sabe que é um espaço que, poxa, parece perfeito, mas não. É o cantinho do castigo, quase, tá? Uma energia de compressão em cima do caixa, que é o pulmão, gente. O balcão caixa representa o pulmão da empresa. Se você não tem fluxo de caixa bom, você não tem empresa funcionando. Tem que ter fluxo de caixa, tem que ter dinheiro circulando. A função da loja, do comércio, é justamente o fluxo de dinheiro. E não tem problema nenhum disso, sabe? Não tem nenhum problema. Pode colocar num lugar bom, pode colocar num lugar de destaque, tira debaixo da escada. Se quer colocar alguma coisa embaixo da escada, você coloca um depósito, tá? Coloca outra coisa, mas não ninguém que tem que ficar lá em posição de comando, não ninguém que tem que cuidar do dinheiro, porque é muito importante para ficar lá encafufado, tá bom? Dá sim problema sério financeiro. E uma outra área. Ih, ficou torto. Na área da criatividade também dá problema sério, tá? Então, na área da criatividade também não é bom, também dá risco de falência. Vocês já viram isso? Sim! Bel, conta mais? Não! Se vocês quiserem ver mais, vocês vão assistir lá a aula que a gente fez pra vocês só falando tudo sobre balcão caixa, tá? Então quem não assistiu essa aula, por favor, vai lá pro YouTube e assiste. Tá bom? Gente, essa foi a aula de hoje. Eu fiquei me coçando aqui, mas eu tentei não ler nenhuma das perguntas. É muito esquisito fazer isso. Mas acho que assim a gente consegue manter uma linha de raciocínio mais coerente, tá? Porque senão a gente fica indo e voltando nas perguntas e a gente perde muito a linha de raciocínio, tá bom? Vou começar com a pergunta da Patrícia. Para salão de beleza, ideal considerar Feng Shui de loja? Sim, salão de beleza é uma loja também. É serviços, né? Mas você pode usar todos os conceitos, gente. Todos os conceitos de Feng Shui vocês podem usar para qualquer tipo de estabelecimento, tá? Vocês viram que basicamente a gente está adaptando o Feng Shui que a gente fala no residencial para as lojas, tá? Então, sim, em termos geral, sim. Espaço harmonia, eu vi sua pergunta. As quinas podem ser revestidas com plantas? Sim, se você tem uma seta invisível apontada para a porta de entrada e você pode sim revestir com plantas, tá? É uma das curas mesmo, você colocar uma planta na frente para tirar a sensação da quina.
Ana Cláudia perguntou, porta de entrada de correr é ruim? Não, não é ruim. Só é ruim se a porta não estiver funcionando bem, tá? É muito importante as portas abrirem e fecharem com muita facilidade, tá? A porta tem que abrir. Então, você sabe aquela porta que você começa a empurrar, você tem que dar, tipo, levanta um pouquinho, sabe? Tem o truque. Fala, não, você levanta um pouquinho, dá uma giradinha, faz assim que ela abre. Então, essa é uma porta emperrada, tá? Então, a porta, se ela abrir e fechar, tranquilo, não tem problema nenhum. Já respondi. Jéssica, tem alguma influência do provador estar em algum lugar específico? Família, amigos, relacionamento? Não, nada específico. O problema mesmo, Jéssica, é com balcão caixa. Tá? A gente acabou não falando tudo aqui, tá? O ideal é o balcão caixa na posição de comando, tá? Só tomar cuidado dele não ficar na área da criatividade. Pé direito baixo, como fica, Andréia? A Andréia perguntou aqui, pé direito baixo, como fica? Quão baixo é o seu pé direito? Tipo, é menos de 1,50 m, assim? A loja geralmente já tem um pé direito um pouquinho mais alto, tá? Então... Mas aí você trabalha para deixar um ambiente mais amplo, você pode usar espelho, você cria tudo que for possível, deixa o trabalho com as cores mais claras para você ter essa sensação de amplitude, tá bom? O que fazer quando tem um elevador ao lado, quase no mesmo tamanho da loja? Andréia, só vai ter problema, vocês vão aplicar, gente, vocês vão aplicar o Baguá no estabelecimento comercial igualzinho, tá? Então, a menos que esse elevador só tá lá do lado, não tem problema. Agora, se está gerando uma falta e você está fazendo uma entrada estreitinha, que vai fazer ou o formato da machadinha ou vai fazer um nariz pequeno, aí tem que fazer as curas da mesma forma, tá bom? A Norma perguntou, porta de entrada com 2 folhas abrindo para fora, tem algum problema? O ideal, gente, era a porta pelo Feng Shui, tá? O ideal era a porta sempre abrindo para dentro, mas a gente sabe que tem todas as normas de bombeiro, tá? Então existe cura sim para resolver isso, mas o que você tem de informação agora? Tem 2 portas? Abre. É melhor as 2 portas que abrem para fora abrindo do que você não abrir só metade. Então, tem 2 portas, abre as 2 portas. A Elaine perguntou, existe uma distância recomendada para evitar o bloqueio? 2 vezes a altura do dono, mas você pode pegar a altura média de uma altura de um ser humano, 1,70 m, sei lá, multiplica por 2, essa é a distância que você tem que ter para você não ser considerado um bloqueio da porta de entrada, assim, né? Você ter a entrada livre. A Iva perguntou, todas as lojas devem ter espaço para sentar? Existem lojas que podem não ter esse benefício? Lógico, gente, aqui a gente colocou tipo, todas as características que a gente conseguiu separar aqui pra você, então aqui a gente colocou tudo. Óbvio que vai ter lugar que não tem, sabe? Tem aqui, existem lojinhas, vocês já viram, né? Que tem aqueles Bubble Kill. Tem umas lojinhas que é só cafezinho que, tipo, é um balcão. A loja inteira é um balcão e um negocinho, não sei nem entrar na loja, tá? Então, óbvio, é tudo isso adequado ao que você tem. Você não precisa colocar tudo isso, tá? Às vezes fala, meu Deus, as meninas falam que tem que colocar tudo isso, vocês vão lá e bloqueiam a loja inteira. Não é isso. É óbvio, dentro da realidade, dentro do que o seu cliente precisa, vocês vão fazer o melhor possível, beleza? Tá, a Ari falou, achei legal deixar as perguntas pro final, a aula foi bem melhor, eu também achei. Achei bem mais fácil fazer aula assim, gente, a gente vai ficar assim mesmo. Que daí a gente consegue manter a linha de raciocínio. A Mara perguntou, número de estabelecimento ou casa inscritos na diagonal para cima para baixo ruim? Olha, de informação que a gente tem até agora, eu vou até confirmar essa informação, tá? Se tem alguma coisa por numerologia, mas pelo Feng Shui, não tem questão nenhuma. A única questão é que ele tem que estar visível, você tem que conseguir ver com facilidade, tá? Então você tem que conseguir bater o olho, sabe quando você fica caçando, falar, cadê o número da loja? Você fica olhando e não acha? Isso que não é legal. Então você tem que ser visível, tá? Nossa, até um comentário, assim, teve uma vez que a gente participou eu vou chamar de exposição, não sei como é que seria aquilo, mas foi no Unibis Cultural aqui em São Paulo, que foi uma vivência mesmo, que eles falaram a dificuldade das pessoas que deficientes visuais de viver na cidade. Então eles criaram um cenário, não tinha um cenário na verdade, eles vendavam os nossos olhos, era tudo preto, você não conseguia enxergar nada. E você ia andando com os espaços junto com uma pessoa deficiente visual. Então ele ia guiando a gente, você não estava enxergando nada. Então eles falavam pra gente tinha que atravessar a rua, ele levava a gente para um lugar e falava onde é que vocês estão. Tipo, tinha sons de floresta, depois a gente ouviu sons de feira. E então ele ia guiando a gente por um cenário todo escuro. A gente não chegou a ver o cenário para ver como é que era, porque a gente estava realmente vendada. Isso a gente só tinha uma bengalinha para a gente se orientando.
E aquilo me marcou muito, assim, porque, tipo, chegou uma hora que você sabia que você tava numa sala, né? Mas você ficava ouvindo o som dos carros, assim, você ficava, meu Deus, tem que atravessar a rua. Ele falava, vamos atravessar a rua. E a gente foi fazendo essa vivência. E teve uma hora que ele falou pra gente, agora a gente vai procurar esse endereço, a rua blá blá blá, número tal. E, ou seja, a gente tinha que ir apalpando as paredes até achar o número. E foi uma sensação muito estranha, assim, que a gente ficava, ele falava, é aqui, e a gente ficava lá, as duas bendadas, deve ter sido uma cena muito engraçada, né? Mas as duas lá palpando a parede, falou, mas não dá pra ver, tipo, eu não sei onde é que tá, no alcanço. Eu tava lá palpando a parede, no alcanço, cadê o número? Daí ele falou, viu como é difícil para as pessoas que não conseguem enxergar, mas eu tô falando essa relação porque aquilo me marcou bastante. Porque a gente pensa só pra quem vê, mas é quem não vê, né? Então, é bem legal ter essa sacada, assim. Tem que ser realmente visível para as pessoas e para pessoas que realmente não enxergam. A gente pensar na cidade de uma forma um pouco mais gentil, para todos, inclusiva mesmo, é uma coisa bem, bem interessante. Tadã! Mas eu vou verificar sobre o número de diagonal pra cima. A Patrícia perguntou, balcão caixa de frente para a porta de entrada pode ser um bloqueio? Depende. Se ela estiver logo na entrada, sim. Agora se ela tá lá no fundo, lá no sucesso, lá no fundão, não tem problema. Desde que ela não esteja debaixo de uma escada. Tá? Porta fechada. Há problema que muitas lojas de rua as portas ficam fechadas. A cura. Se a porta tem que ficar fechada por causa de ar-condicionado, alguma coisa assim, ela tem que trabalhar muito bem a fachada dela para a fachada ser toda fazer todos os convites que a porta não está fazendo. Tá? Tem muita loja que fica realmente fechada que a pessoa não pode passar na rua e entender que essa porta que o estabelecimento está fechado. Tem que estar muito claro que esse estabelecimento está aberto. Então, ó, por exemplo, essa porta está fechada, gente. Mas dá pra ver que tá, a pessoa baixa aqui e entende que está aberto. Ela está fechada por uma questão provavelmente de ar-condicionado, aquele ar-condicionado. Mas trabalha com flores, trabalha com plantas, trabalha com som, trabalha com algumas outras coisas que vão atrair essas pessoas. Você tem que atrair as pessoas, tá bom? Um espelho na frente da porta de entrada da loja pode ser ruim? Depende, gente. Depende de onde está esse espelho. Porque, por exemplo, se você tem um bloqueio logo na entrada da sua loja, se você coloca um espelho, você está tirando bloqueio. Então, depende, tá bom? Gente, uma pessoa falou grego aqui que não entendi nada. A Andrea perguntou, o depósito, você faz tudo separado ou inclui o mesmo baguá? Não, a gente só coloca, no comercial a gente coloca o baguá no geral mesmo, gente. Não precisa colocar, vocês não precisam ficar colocando baguá em todos os ambientes, tá? Tem muita gente que pergunta, eu fiz o baguá da sala, eu fiz o baguá do banheiro. Não precisa, tá? Baguá, em escalas, é terreno, pavimento terra e pavimento superior, no residencial no quarto. Tá? Só se for, tipo, se tiver uma sala de gerência, uma sala de administração, vocês podem fazer baguá dessa sala da administração no estabelecimento comercial, mas não precisa ficar colocando baguá em tudo quanto é canto, tá bom? Elevador no centro do imóvel comercial tem algum problema? Vai fazer uma falta na área do centro também, tá bom, gente? Então tem que tomar esse cuidadinho vai dar a mesma falta, a mesma coisa. A faltas de forma, a mesma lógica, tá? As questões do baguá em si não estão mudando, a gente tá falando das características dentro. Mas tá fazendo machadinha e tudo que estiver fazendo é a mesma coisa. Tem algum lugar ideal para colocar o elevador ou a escada? O ideal é fora. Mas assim, entendi, vocês devem estar falando de uma loja tipo uma C&A, uma loja de departamento que tem um elevador interno dentro da loja. Né, o elevador vai fazer uma faltinha. A escada, no geral, a escada não vai, nesse caso, não vai gerar falta. Depende da planta, gente. É muito difícil falar assim abertamente, tipo, não vai. Depende muito da planta. Então a gente tem que estudar a planta de vocês pra saber o que tá fazendo. Porque se a planta estiver chegando no mezanino, o seu elevador, ou se a escada estiver no meio da loja, dependendo do formato que faz, pode sim. Então a gente tem que ver a planta, tá bom? Tadã! Última pergunta aqui da Mara. Tem uma cor específica para o fundo da plaquinha onde escrever a palavra caixa? Foi bem específica. Não tem nenhuma regra que eu conheça, assim, pelo menos do Feng Shui. A gente vou até ver. Tá, você sabe se tem alguma cor específica para o fundo da plaquinha? Que, em geral, não. Ela tem que ser clara. Clara não de cor clara. Clara tem que ser visivelmente clara. É importante as coisas... aquela questão que a gente falou do wayfinding, a pessoa tem que entrar e saber, achar. Ela tem que olhar e tem que ser visivelmente claro que pra lá ela vai pro provador, pra lá ela vai pagar, onde é que estão as coisas, o provador se tiver, né, gente, mas ela tem que conseguir ler o projeto
com facilidade, tá? Agora, quanto à cor específica, também a gente pode brincar, e a gente pode começar a brincar também com Feng Shui, com as cores de cada guá, com as cores dos elementos. O importante é pensar, acho que é até melhor vocês focarem no ser claros, tá bom? Ter uma comunicação visual simples, direta. Última, Jéssica. Numa loja grande, caso o balcão caixa estiver numa área escondida, não seria melhor ver o balcão ao longo da entrada? Existe uma regra para isso? Não é nem de ver, o ideal é estar numa posição de comando, tá, Jéssica? Nas posições de comando, então você não vai deixar o balcão caixa, que é o que a gente falou, o comando da empresa, fora do comando, então nas áreas de baixo, no trabalho, no sabedoria, trabalho e amigos. E deixa já lá no fundo, só tomar cuidado para não deixar no balcão caixa. Mas dá uma olhada, tudo que for de balcão caixa, gente, dá uma olhada naquela aula que a gente gravou só falando sobre o balcão, tá bom? Então, a gente espera que vocês tenham gostado da aula de hoje, desse novo velho formato, porque era assim que a gente fazia antes, tá? Então, esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, um beijo enorme pra vocês